Meu nome é Ricardo, eu já tenho um ano mais ou menos que eu ministro essa disciplina. Eu sou oriundo do campus de Ipameri, faz um ano que eu estou no campus de Morrinhos. Eu fiz uma remoção e a minha formação inicial foi ciência da computação. Eu fiz meu curso, terminei em 2001. Em 2001, muitos de vocês provavelmente nem nascidos eram, mas a vida passa muito rápido, né? Então, terminei em 2001. Fui tentar fazer um mestrado na área, mas eu acabei desistindo, até mesmo pela complexidade e afinidade. E no meu retorno, eu tentei fazer um mestrado na área de administração. Como Goiânia, na época eu morava em Goiânia, não tinha academia, o mestrado na área de administração, eu acabei fazendo em agronegócio, que era o mais próximo da ciência administrativa. E aí, com o tempo foi passando, eu acabei fazendo o curso de administração, novamente. Então, hoje eu acumulo duas graduações, administração e ciência da computação. Fiz o mestrado em agronegócios e estou atualmente no doutorado em administração, aqui pela UFG. E fiz também uma especialização em pedagogia no Instituto Federal Goiano. Então, a nossa disciplina é uma disciplina bem interessante. Eu acho que a administração, em qualquer contexto, ela é muito bem-vinda, exatamente porque não basta você ofertar um conhecimento técnico, mas você tem que administrar esse seu conhecimento, administrar o seu negócio. Então, a ciência da administração é algo que vem muito ao encontro das minhas afinidades, dos meus objetivos profissionais, acadêmicos. Então, eu sou muito apaixonado por essa área. A nossa disciplina, apesar desse momento que nós estamos, esse momento pandêmico, então a interação ela fica um pouco comprometida, a aula presencial, eu acho que a sinergia é bem melhor do que a aula à distância, exatamente por várias situações, vários contextos, mas dentro do possível nós tentamos dar o melhor que nós podemos. A disciplina é uma disciplina muito tranquila. Em relação às atividades, eu acabo avaliando em cima delas. Então, cuidado em relação aos prazos, em relação ao que deve ser entregue, né, porque o acúmulo dessas atividades, dessas postagens, é que vão refletir da nota de vocês. Então, eu não chego a aplicar uma prova, eu faço a correção das atividades que vocês postam, tá? Uma forma que eu utilizo para estar avaliando nesse ambiente virtual de aprendizagem, nessas nossas aulas remotas. Qualquer dúvida, vocês podem estar questionando, perguntando, tá? Eu sou sempre disposto a estar colaborando. Eu vou postar os meus contatos, WhatsApp, e-mail, então, o que vocês precisarem pode estar, e se sentirem à vontade de estarem entrando em contato comigo, tá bom? Já teve alunos que mandou mensagem às 11 da noite, eu respondi meia-noite, 1 da manhã, porque como eu estou ainda nesse processo de cursar disciplinas de doutorado, são muito pesadas, então a densidade de atividades, o acúmulo é muito alto. Então a gente sempre está correndo atrás, estudando, então a vida social acaba desaparecendo. Então, domingo a domingo, durante aí um ano, e agora com mais 6 meses eu fecho as disciplinas, então a gente não tem muito tempo para respirar. É muito denso mesmo, as disciplinas, a cobrança. Então, o que vocês precisarem de mim, eu estou sempre à disposição, podem estar entrando em contato, pelo WhatsApp, pelo e-mail, da forma que vocês acharem melhor. Eu vou, então, começar a apresentar aqui nosso plano de ensino, que é o nosso norteador, ou seja, tudo que nós vamos propor durante a disciplina tem que seguir, né, a orientação básica do nosso plano de ensino. Vocês estão conseguindo visualizar? Tô sim. Geralmente, quando eu apresento, eu acabo tirando um pouco o vídeo, porque que acaba atrapalhando em alguns momentos aí, totalmente a questão da internet, tá? Todas as minhas aulas, pessoal, eu posto no AVA, tá bom? No ambiente virtual de aprendizagem, então lá vocês vão ter o link,
Esse link dá acesso ao YouTube, onde o vídeo vai estar postado. Então, todas as nossas aulas são gravadas e postadas, tá bom? É bom porque vocês, por algum motivo, não conseguiu acesso à internet, teve oscilações na rede, então fica gravadinho lá exatamente para não ter esse problema de não ter acesso à aula. E qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, tá? Sintam-se à vontade, pode abrir o áudio aí, comentar, tá? É um prazer realmente tê-los, é um prazer estar contribuindo para a formação de vocês. O intuito é realmente a formação. Vocês estudam exatamente para adquirirem conhecimentos a mais, esses conhecimentos acabam resultando em um diferencial à frente. Você pode conseguir grandes oportunidades em relação à educação. Comigo foi assim, né? Eu venho de uma família muito assim, faltante em relação a recursos financeiros. Né? Nós não tínhamos muita coisa. Desculpe. Inclusive, o meu curso que eu fiz de computação, no primeiro semestre eu já consegui identificar que não era o que eu queria. Então, eu fui lá na faculdade tentar mudar de curso, eu queria administração, porque eu tinha uma visão muito pequena do mundo, eu venho do interior, na época não tinha internet, não tinha essas difusões como se tem hoje. Então, no mundo globalizado, hoje, independente de onde você estiver, você está bem antenado com o que está acontecendo. Na minha época, não. Então, na minha época, nós éramos muito alienados. Né? Eu mesmo pensava que a pessoa que cursasse a graduação em administração era exatamente para administrar os bens. Tanto que eu pensava, poxa, não tem nenhuma empresa, não tenho nada, então não compensa eu atuar na administração. E isso, academicamente, mudou minha visão quando eu fiz o curso introdutório. Então, eu levei aí uns 10, quase 20 anos, né, para realizar o meu sonho de fazer a disciplina, fazer o curso de administração. Então, vocês são jovens, se entrarem no curso e verem que não é aquilo que vocês pensavam do curso, não haver essa identidade, mudem. Porque se vocês não mudarem, você só vai estar protelando o inevitável no futuro. Não gostou do curso, vocês são jovens ainda, mudem. Porque é igual eu, trabalhei muitos anos com algo que eu não gostava, depois que eu fui conseguir fazer o meu curso. Então, assim, vocês estão numa idade boa de investir no momento da identificação do que mais lhe atrai em relação ao curso superior e correr atrás disso. Né? São duas coisas na vida que vocês têm que definirem. Mas como é que eu vou saber se eu vou gostar do curso? O seu próprio coração vai dizer isso. Você vai sentir, alguma coisa vai te atrair para aquilo. Então, corra atrás das coisas que lhe atraem, porque aí você realmente vai ser um excelente profissional. Porque o profissional, ele é bom fazendo aquilo que ele gosta. Não tem ninguém que é bom em algo se ele não gosta. Se um dia você vai numa pastelaria, numa lanchonete, você é bem atendido, pergunta para a pessoa se ela gosta do que faz. Com certeza ela vai dizer que sim. Então, até o médico, quando ele é apaixonado pelo que faz, ele vai te atender bem, ele vai ser esclarecido com você, ele vai procurar te ajudar de todas as formas. Então, é isso que eu deixo para vocês, esse legado, de vocês buscarem o que o coração de vocês quer em relação ao profissionalismo, tá? Então, voltando aqui para a nossa disciplina, a qualquer momento vocês estão convidados a me interromper, exatamente para efetuar contribuições, críticas. Acho que todo mundo tem a ensinar nessa vida. Você aprende com o bebê, você aprende com o cachorrinho, você aprende com o mestre, você aprende com o doutor, você aprende com o analfabeto, com o culto. Então, todo mundo nessa nossa vida, nesse caminhar, ele tem algo a ensinar. Inclusive, vocês têm muito a me ensinar. Eu sempre aprendo muito com meus alunos, eu aprendo muito com várias coisas que acontecem, tá bom? Então, vocês podem sempre estar aí à disposição e livres para estar contribuindo. Bem, o nosso curso Fundamentos de Administração Agroindustrial, ele é um curso cuja ementa, ele trata um pouquinho dessa questão da administração, o que é administração,
para que serve a administração, o intuito e o ferramental que a administração disponibiliza para vocês. É um curso bem introdutório, é um curso que não tem como abranger toda a ciência da administração, mas dá um norte, né? Porque o administrar nada mais é do que você fazer as coisas com a maior técnica, com a maior prudência. Então, a administração é interessante em virtude disso, porque tudo na vida precisa de uma administração. Até se você for um médico, você precisa administrar o seu consultório. Se você trabalha na agroindústria, também você vai precisar de administração. A Coca-Cola é um grande exemplo. A Coca-Cola, ela, na matriz nos Estados Unidos, em Atlanta, ela sabe o que está acontecendo na unidade aqui de Goiânia, da Refresco Bandeirantes em Trindade. Desculpa, não é Goiânia, é Trindade. Então, ela sabe como que estão as vendas, como que está o padrão de qualidade, quantos funcionários a unidade dela tem aqui e no redor do mundo. A Coca-Cola é o maior aglomerado em termos de industrialização do mundo. Então, você pega a Coca-Cola, McDonald's, Subway, qualquer outra, essas multinacionais, elas só conseguem sobreviver e penetrar nesses vários países por causa da administração. Peter Drucker, que é um dos papas, um dos pais do management moderno, da administração moderna, ele afirma que a diferença entre um país desenvolvido e subdesenvolvido não está no povo, não está na raça, não está na educação, não está na técnica, mas está realmente na administração. Então, quando você pega países como o Japão, que não é detentor de matérias-primas, mas é um país bem administrado. Você vê os Estados Unidos, passou um perrengue com o Trump, e agora, né, com o novo presidente, as coisas estão começando a entrar no trilho. Então, a administração está presente em várias facetas da nossa vida. Então, nós vamos ver essa questão introdutória da administração, fundamentos do agronegócio, diagnóstico gerencial, contabilidade agrícola, planejamento agrícola e projetos agropecuários. Então, isso tudo vai abranger a nossa ementa. A ideia é que vocês possam ter um conhecimento básico de cada uma dessas arestas aí apresentadas. O nosso objetivo é proporcionar ao aluno uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? Uma visão que permite olhar o todo. Você não olha apenas para a plantação, por exemplo, dentro do contexto do agronegócio, mas você olha para as várias arestas que envolvem esse cenário. Então, os produtores de insumo, como você vai interagir com seus funcionários, com a terra, com os mecanismos de produção, com os insumos, com a preparação do ambiente, que vai proporcionar uma produtividade satisfatória. Analisar o que se deve produzir de acordo com o mercado internacional. Então, tudo isso são questões levantadas e respondidas e auxiliadas pela administração. Os nossos objetivos específicos são preparar e executar projetos agroindustriais, utilizar softwares aplicados às atividades de produção, conhecer funções administrativas e políticas de crédito. Bem, tudo isso vai ser dentro de um conceito teórico, exatamente por causa da pandemia, existe a impossibilidade de nós conseguirmos alguma visita de campo, que é interessante, né, vocês visitarem um ambiente agroindustrial para saber como que aquilo funciona dentro da administração, como que se gerencia uma entidade como aquela. Nós, da Impameri, visitamos a Friato, visitamos a Gazin, ou seja, grandes empresas da região, no intuito de identificar como que a administração ali colabora para o funcionamento das diversas atividades. Aqui no caso de Morrinhos, eu ainda não conheço muito bem assim a estrutura, porque assim que eu entrei, passaram-se acho que um mês, quase 2 meses, veio a pandemia e eu acabei tendo que me ausentar das atividades presenciais. Então ficou tudo remoto. E isso acaba
dificultando esse tipo de ações. Bem, o nosso conteúdo programático. No primeiro trimestre, vocês vão ver noções do agronegócio, fundamentos da administração agroindustrial, liderança e trabalho em equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Então, as empresas, elas adoram contratar e instigar pessoas a serem líderes. Mas o que é um líder? Líder nada mais é do que aquela pessoa que conduz as demais para atingir um objetivo, para construir ideias e negócios e, consequentemente, trazer retorno para a organização. Então, a organização ela vai te contratar almejando o retorno que você vai trazer para ela. No segundo trimestre, nós vamos ver sobre o planejamento e projetos agroindustriais. O que é planejamento? Planejamento nada mais é do que você identificar o que vai ser feito. Então, quando você, por exemplo, vai fazer uma limpeza de uma residência, então você tem que identificar os instrumentos que você tem, se é uma vassoura, se é uma pá, se é um rodo, se é uma água. Então, você tem que fazer o planejamento, é você identificar o que precisa ser feito, os insumos, ou seja, o material que você vai utilizar nessa construção e realização do feito em si, o momento que você vai fazer e como que você vai fazer. Por exemplo, se você vai lavar um ambiente, estima-se que primeiro você tem que varrer a residência, depois passar um pano com água, ou seja, ter uma ordem sequencial de como que as atividades vão ser construídas. Então, isso tudo tem que estar dentro de um planejamento. E os projetos agroindustriais? O projeto ele vai retratar o que foi definido no planejamento. Então, o projeto é onde você vai materializar, né, identificar o processo em si, como que vai ser construído o que foi planejado. No planejado, você identifica o que precisa fazer, como fazer, e isso vai resultar o quê? Em projetos. Então, cada projeto, é como se fosse uma receita de bolo. Então, eu vou prescrever o que precisa ser feito. E determinação de custo de produção. Então, como que você sabe que um negócio é bem-vindo, um negócio é bem feito? Quando você determina custos. Por exemplo, vamos pegar o caso do McDonald's. Tem um filme bacana, que geralmente eu passo para os meus alunos, quando a aula é presencial, que chama Fome de Poder. Então, até o Michael Keaton, ele é o protagonista desse filme, e esse filme conta a história, narra a história do Kroc. O Kroc era um vendedor de produtos utilizados nas lanchonetes. E em um determinado momento ele se deparou com algo inusitado, que foi a hamburgueria dos irmãos McDonald's. Então ele, ao chegar lá, ele se deparou com o inusitado porque ninguém compraria 3 máquinas de uma vez para fazer milkshake. No máximo, ele tinha vendido uma para cada loja grande. Ou seja, o que estava acontecendo naquele local para vender tanto milkshake? Isso chamou muita atenção. Então, aí vai ocorrer a narrativa de como que foi construído o McDonald's, né? E aí vocês, se puderem um dia assistir, eu aconselho. É um filme muito bom para tirar e extrair conceitos de empreendedorismo, conceitos de produtividade. E quando eles começaram a expandir o Ricardo, McDonald's, sim, pode falar. desculpa. Qual que é o nome do filme mesmo, para mim anotar aqui? Tá, é Fome pelo Poder. Tem na Fome de Netflix? poder. Não. Tem, é fome de poder, tá? Não é pelo poder, não. É fome de poder. Vou até Tá. colocar aqui para vocês aqui no chat. Então, uma coisa interessante, como eu falei, que eu comentei para você, e você nem precisa de desculpa não, tá? Pessoal, e isso é assim, assim, tá? Não precisa pedir desculpa não. Eu acho bacana quando vocês participam. Então, assim, pessoal, a questão da produtividade, que eu mencionei aqui no plano de ensino, é interessante, por quê? Porque o McDonald's, quando começou a surgir, ele tinha um sério problema. Ele produzia muito, vendia muito, mas o lucro era muito pouco. Opa, a ideia é o quê? Se você vende muito, então a ideia é que você está lucrando.
Então, por isso que é interessante ver essa questão de custo de produção. Porque nem sempre aquele cara que vende muito está ganhando dinheiro. Então, o custo de produção é algo tremendo que faz uma grande diferença nas empresas, ainda mais em um momento que nós temos uma concorrência muito grande. Então, custo de produção é algo interessantíssimo. Eu estava até conversando com um colega, o cara estava vendendo em média R$ 70.000 ao mês de um negócio que ele montou de frango e não estava tendo lucro. Opa, então tem alguma coisa errada. Ele tinha 9 funcionários, enquanto um outro, no mesmo negócio, vendendo quase o equivalente, ele tinha 3 funcionários. Então, essa questão de custo, de produção, de equipe, de desenho, então tem que levar em consideração. Esse filme, ele aborda até isso. Como que o cara conseguia produzir hambúrguer muito rápido. Então, ele acha inusitado. Foi onde surgiu o conceito de fast food, né? Comida rápida. Então, você chega e isso é realmente impressionante, né? Você vai no McDonald's, enquanto você pede, paga, passa 1 minuto, principalmente no drive-thru, né? Você entra com o veículo, enquanto você paga aqui, na hora que você chega na outra parte da loja, o hambúrguer seu já está pronto. Então é algo fantástico. Principalmente, quantas vezes eu já fui em alguns pit dog, né? Então você vai comer, aí fica esperando meia hora, 40 minutos, 50 minutos, aí vem aquela fome, aquele desespero porque que o lanche não chega, né? Então, essas coisas são muito bem tratadas aí no filme do McDonald's, né? E realmente veio para mudar a nossa história, a nossa vivência e experiência de consumo. Bem, políticas de crédito é algo que pouca gente sabe, mas muitas vezes você tendo uma boa ideia, o dinheiro é o de menos. O dinheiro de menos, assim, tem pessoas que, se acreditarem na sua proposta, elas acabam financiando esse empreendimento. Então, nós temos os anjos do empreendedorismo, que são pessoas que entram com 30% do seu negócio. Tipo, eu quero bolar uma ideia que vou pegar aí. Quer ver uma ideia bacana que eu escutei esse tempo atrás? Trabalhar o lixo. Quero montar uma cooperativa de lixo que vai extrair do lixo alguns itens, né, e fazer uma reciclagem para que retorne à indústria. Então, a minha matéria-prima é o quê? É o lixo. Né? Então, a pessoa acredita naquela ideia e injeta um capital no seu negócio. Eu vi esse tempo atrás, uma empresa injetou 2 milhões em um negócio de 2 jovens em São Paulo. Qual que é o negócio dele? Eles criam uma rede, é uma empresa que está dentro da economia compartilhada. Então, o que ele faz? Ele cadastra pessoas que têm máquinas de lavar, por exemplo, e que são desempregadas, né, e querem compartilhar e cobrar uma taxa por lavar a roupa das pessoas que estão empregadas. Então, como é que funciona a rede? A rede funciona assim. Eu, por exemplo, aqui no meu bairro, quero mandar lavar minha roupa. Então, eu entro lá no sistema e envio uma mensagem dizendo que eu quero lavar minha roupa, passar essas coisas, edredom, e por aí vai. Então, o sistema vai identificar na região quem que é a pessoa mais próxima, que tem uma máquina de lavar, que está disponível. Obviamente, eles dão um treinamento de como lavar, de como passar, mas usando os recursos que você dispõe. Isso é que eu acho bacana. Né? Então, poxa, tem uma máquina aqui, então essa máquina, lógico, tem que atender um princípio de qualidade, né? Você tem que ter uma máquina com tais características, né? E aí eu lavo essa roupa, passo essa roupa, sigo o processo, e aí entrego para essa empresa que faz o contato entre quem oferta o serviço e quem necessita. Essas empresas, elas chamam de startups. Então, as empresas de startups, elas têm uma característica de crescimento muito rápido, de não possuir nada economicamente falando como meio de produção. Tá, professor, agora você viajou, né? O que você está querendo dizer com isso?
eu estou querendo dizer que essas empresas, a única coisa que ela trabalha é a informação. Ela trabalha alguém que tem uma necessidade e alguém que tem um produto, um serviço para atender essa necessidade. Bem, exemplos claros disso, a Uber, a iFood, são empresas que elas não produzem nada de alimento, elas não têm veículo para alugar, e são as maiores do mundo, né? A iFood é a maior vendedora de comida do mundo sem produzir um prato. A única coisa que ela trabalha é informação. Ela pega alguém que tem uma necessidade, alguém que vai oferecer essa necessidade. Então, essa empresa de lavagem é muito interessante, porque eu tenho uma máquina minha de lavar que fica ali, ó, eu só uso ela uma vez por semana, e durante a semana eu posso compartilhar com quem precisa de ter esses instrumentos, né, de lavagem e tudo, e, e que está desempregado, né, a pessoa que está sem colocação no mercado. Então, isso é o que nós chamamos de compartilhamento, né, economia compartilhada, é igual iFood. Alguém está produzindo algo, uma comida, e tem alguém que quer se alimentar. Então, ele não produz nada, só junta essas pessoas. Da mesma forma que a Uber. A Uber, você chega num lugar, você quer se locomover, então, ao invés de você ter um veículo, ou fazer a aquisição de um táxi, você pede um Uber, que sai bem mais barato. Né? O Uber é uma pessoa física, por exemplo, que tem um veículo e que está utilizando esse veículo para movimentar as pessoas. O outro exemplo também é o Airbnb. O Airbnb, ele funciona no mesmo segmento de economia compartilhada. Eu tenho uma residência, tenho ali um quarto, 2 quartos, e coloco ele disponível. Então, a pessoa pega e vai se hospedar aqui em casa. Então, o Airbnb é outro exemplo. É a maior empresa hoje de locação de quartos, de hotelaria, e não tem um quarto construído. Então, essa questão de você trabalhar informação, de você trabalhar itens que você não produz nada, né? Você simplesmente encontra necessidades e atendimento. Então, isso é algo fantástico e que nós identificamos como startups. Então, o cara investiu 2 milhões nesse negócio. E o que o cara tem hoje? Ele tem o sistema em si e ele ainda faz o delivery, né? Porque ele tem uma unidade que pega a roupa suja, leva para fulano e depois ele retorna isso para outro fulano. Ele pode também, minha cachorrinha latindo aqui, ele pode também fazer o quê? Ele pode utilizar até o Uber não, o próprio iFood, né, o Uber Eats, que eles não só estão distribuindo comidas, mas eles perceberam um novo nicho, que é de compras de mercados, que é de entregas. Então, está tendo um novo nicho utilizando aí por essas ferramentas. Né? Então, a pessoa, por exemplo, não tem tempo de ir no supermercado, ela pega e contrata lá, eu preciso desses produtos aqui. Então, ela paga, aí o sistema vai no mercado, compra, faz essas compras aí, já tem um catálogo de preços, e aí a pessoa recebe em casa, no horário determinado. Então, isso vem mudando drasticamente a nossa economia. Né? São empresas que não possuem ativos próprios, só trabalha a questão da informação. Bem, voltando aqui, para vocês entenderem essa questão de políticas de crédito. Né? Então, muitas das vezes, você tendo um negócio, uma ideia bacana, dinheiro não vai faltar. Então, tem pessoas que estão dispostas a injetarem dinheiro para concretizar aquele negócio. Então, o cara entra lá com 30% de capital, o negócio cresce muito, e ele depois acaba recebendo os ouros, né? Recebe os lucros necessários aí para justificar aquele investimento. Lucas, pode falar. Não, Ricardo, é meio que bem fora desse conteúdo. Eu estou pensando aqui, Fundamento de Administração Agroindustrial. Isso. Que essa matéria, eu sei que é importante, mas o que essa matéria tem a ver com alimentos, com curso de alimentos?
Tá. É isso que até agora eu não entendi. Beleza. Bem, o alimentos, né? Vamos supor que vocês estão aprendendo a ciência de alimentos, de construir, de... E em um determinado momento, pode ser que você queira montar um negócio. Então, a disciplina já vai ajudar você a ter uma visão um pouco de empreendedorismo. Opa, estou fazendo um curso de alimentos e eu quero montar um negócio. Um outro contexto é você trabalhar, por exemplo, numa indústria que trabalha alimentos. Vamos pegar no caso da Friato, né? A Friato é uma empresa que trabalha com alimentos, então ela pega frangos, suínos, é como se fosse uma concorrente da Perdigão, e através disso ela vai fazer o processamento dessas carnes, faz o abatimento, processamento, e aí vai trabalhar nesse contexto de produzir gêneros alimentícios. E muitas das vezes precisa de ter o quê? Administradores, pessoas que estão ali naquele contexto para ajudar o negócio a andar. Então, você tendo uma visão técnica de alimentos e você trabalhando naquela instituição, você conhecendo a disciplina que vocês terão contato agora, vocês podem ter um diferencial em relação aos que não têm esse conhecimento, porque você vai entender como que aquela organização é estruturada, quem são as pessoas-chave, como que elas utilizam o processo para organizar aquela empresa. Então, você tendo esse conhecimento, você passa a ser um candidato a crescer mais rápido. Lógico, se você almejar trabalhar na parte da direção da empresa. Então, você é uma pessoa que tem um conhecimento técnico e também tem um conhecimento administrativo. E isso faz uma diferença substancial. Porque é igual o dono da Friato, né? Ele, numa palestra, ele comentou que a maior dificuldade de encontrar são funcionários líderes, né? Funcionários que têm aquela vontade de ajudar no negócio. Então, você tendo uma visão de administração, você não entra no negócio apenas para ser um mero trabalhador. Eu estou dizendo mero trabalhador em relação às ambições, né? Porque cada um tem uma ambição diferente. Às vezes eu quero ser apenas um técnico mesmo. Eu quero trabalhar naquela minha função, sair do trabalho para casa, descansar e ter essa rotina. Já tem outras pessoas que querem crescer, querem virar líder, querem virar administrador, querem virar gerente, querem virar diretores da própria indústria, da própria fábrica. Então, a administração ajuda isso, ajuda você poder organizar essas pessoas e trabalhar todas em prol de um aumento da produtividade e um aumento dos negócios a serem feitos. Então, a administração, ela vem para te dar essa ajuda. Porque na vida não é só você saber tecnicamente bem uma coisa, você tem que saber como que funciona um todo. É igual, por exemplo, o Enem. Por que que algumas escolas elas acabam tendo um maior nível de aprovação no Enem que outras? É o método, né? A disciplina é a mesma. Então, é a forma como ela trabalha os alunos, é a forma como ela instrumentaliza os alunos. Olha, não basta você estudar, você tem que saber como estudar, como que funciona o Enem, quais as disciplinas ou as matérias dentro das disciplinas que mais caem. Então, há todo um contexto, como que cai, porque muitas das vezes você interpreta algo que não condiz com o que é o que os avaliadores querem. Então, tudo tem estratégias. E a administração, ela olha isso. Como fazer, como organizar, como melhor produzir. Então, a administração ela é de suma importância nesse sentido. Tanto que, obviamente, o nosso tempo é curto, não dá para abranger todas as arestas, mas é legal vocês pegarem livros que relatam sobre essas questões. Então, a administração, ela vem exatamente para ajudar a manter o negócio e fazer o negócio crescer. Te dar só um exemplo aqui. Quando eu morei ali em Brasília, eu morei uma época na Ceilândia, e tinha um supermercado ali chamado Guarapari. E todas as vezes que eu fui nesse supermercado, eu encontrei o dono lá. É um supermercado muito grande.
Tanto faz 6h30 da manhã, quando eu comprava o lanche para trazer para os meninos, para irem para a escola, ou às vezes lá comprar alguma coisa no horário do meio-dia, né, para fazer almoço, alguma coisa assim, horário próximo ao meio-dia, ou às vezes um sábado ou domingo pela manhã. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Todas as vezes que eu me dirigia ao supermercado, o proprietário estava lá. Bem, fazendo um paralelo ao Subway, eu tenho um colega meu, que ele tem 4 unidades da Subway aqui em Goiânia, chegou a ter 6, mas por uma questão de administração, ele optou em ter apenas 4. Ele, direto, quando os meninos dele estão de férias, ele viaja. Fica um mês na Bahia, fica um mês nos Estados Unidos, ou seja, fazendo um aparato entre o supermercado e entre o Subway. Qual a diferença entre os dois que permite com que um se ausente do negócio, ausente fisicamente, tá? E o outro não? A administração. Então, a administração é a chave. Ou seja, o cara, ele está num negócio que permite ele se ausentar. Ele controla o negócio dele remotamente. Então, isso é graças à administração. Porque não adianta você estando num negócio, ganhando muito dinheiro, mas você não tem tempo para usufruir desse dinheiro. Então, acho que tudo isso é um balançar. Então, a administração, ela vem para te ajudar nesse contexto. Tá bom, Lucas? Não sei se eu consegui responder a sua dúvida. Ricardo, conseguiu, mas vamos pôr, em outras palavras, vamos pôr que eu faço técnico de alimentos e futuramente eu quero fazer engenharia de alimentos. O que a matéria de FAA, Fundamentos de Agroindústria, Fundamentos Administração Agroindustrial, vai como é que fala? Para que essa matéria vai me servir nessa faculdade? Bem, você como técnico, você vai operacionalizar o que já existe. Então, por exemplo, você vai chegar numa organização, ela já vai ter uma planta de produção, onde os processos são bem definidos. Então, você ali vai saber instrumentalizar dentro daquele contexto. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de quem trabalha com a qualidade. Então, a pessoa vai verificar se aquele padrão de limpeza, aquele padrão que vai garantir com que o produto saia sem contaminação, então aquele modelo esteja sendo seguido. Então, você como um técnico de alimentos dentro de uma agroindústria, você está no exemplo, tá? Então, você vai atuar tecnicamente dessa forma. E isso vai te ajudar, o curso vai te dar condições para isso. A administração vai te ajudar a você virar um líder, a ser um supervisor de outras pessoas. Tá? Então, como um supervisor, você vai coordenar outras pessoas. Então, a administração vai te ajudar a se tornar um líder. Dentro do caso de engenharia, se você for fazer engenharia, você já vai estudar instrumentos que permitem você fazer o desenho do negócio, do parque tecnológico. Então, olha só, como técnico, você já entra e vai pegar tudo já funcionando, tudo já medido, tudo já construído. Você, como engenheiro, não. O engenheiro vai projetar. Você que vai fazer como que vai ser construído aquela indústria, aquela fábrica. E a administração ela vai te ajudar da mesma forma. Ela vai te ajudar a você ser um líder de outros engenheiros. A você ser, por exemplo, chegar a um posto aí de diretor de operações, já que você gosta muito da parte técnica. Então, lógico, você como diretor de operações, você vai ganhar muito mais do que um engenheiro. Então, a administração, ela ajuda em todas as arestas a você se tornar um supervisor, um diretor, alguém que possa ter um conhecimento técnico, mas ter um conhecimento negocial de como que funcionam as coisas. Respondi? Mais uma dúvida? Respondeu sim. Então, beleza. Por isso que é bom, você pode... Olha, tem muita gente que faz MBA, não sei se vocês já ouviram falar do MBA. O MBA
é uma especialização focada na gestão. Qual a diferença de gestão para a administração? A administração é a ciência, né? É a ciência que vai estudar como que eu vou conseguir administrar melhor o meu negócio. Isso é administração. Tá, e gestão, professor? É ação. Gestão é você pegar aquelas teorias da administração e trazer para o seu negócio. Então, é como se fosse a prática, tá bom? Então, a diferença entre o gestor e o administrador é isso. O administrador é um cientista, é um cara que pesquisa as coisas. O gestor é que pega essas coisas da administração e traz para o seu negócio. Então, funciona dessa forma, tá bom? Por isso que muita gente que tem um conhecimento muito técnico, vamos pegar minha área que é técnica, ciência da computação, né? Eu vou trabalhar com programas, vou desenvolver sistemas, e aí eu preciso de liderar outros programadores, outros analistas de sistemas, pessoas que desenvolvem isso. Então, eu faço um MBA em administração para entender como que eu vou conseguir administrar essas pessoas para que elas possam produzir cada vez mais e melhor. A administração é isso, é uma parte de você fazer um sincronismo, é igual maestro. Vamos pegar um maestro, por exemplo, de um concerto. Então, o maestro, ele não precisa saber tocar um violão, né, nem precisa saber tocar nenhum daqueles instrumentos, mas ele precisa organizar todos aqueles elementos para que eles produzam a música de acordo com o que a plateia exige. Então, o maestro, ele é um exemplo claro de um administrador. Então, ele precisa de conhecer a importância de cada peça ali daquele cenário. Então, é isso que a administração vem para ajudar, né, trazer essas ideias para que vocês possam cada vez produzir mais com menos e com a maior qualidade. Bem, a nossa metodologia, nós vamos estar aí apresentando, né, o curso, a disciplina, o conteúdo em si. As aulas são expositivas. O que é uma aula expositiva? O professor, ele passa o conteúdo, vocês questionam, faz as suas anotações, e depois descrevem esse conteúdo em relatórios, em publicações de atividades a serem feitas. Então, esse é o nosso contexto aí. O cronograma. Bem, o nosso cronograma, nós temos aí esses elementos que vão ser vistos, absorvidos aqui, né, até o final do nosso curso. Nós temos aí as atividades avaliativas, que no caso podem ser no mínimo 2, né, nós teremos para cada N1. Então, a cada término de um tópico ou de um conteúdo, qual eu creio que há uma sustância necessária para que vocês possam produzir algo. Então, eu termino aqui e falo, pessoal, vocês vão ter uma atividade, vocês vão fazer isso, isso e aquilo, e aí vocês vão postar isso no nosso AVA, e aí eu vou fazer uma avaliação, né, e vou dar nota. Então, somatório dessas notas, cada nota ela vai valer 10. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 atividades, cada uma vai valer 10, e aí eu somo tudo e divido por 5. Se eu tiver 3 atividades, então eu vou dividir por 3. Então, cada uma vai valer 10, o somatório total vai ser dividido pela quantidade de atividades que foram que foram requisitadas para vocês. Tá bom? Bem, nós vamos ver tudo isso aqui, né? A parte do paradigma, a parte de diferenciação de produtos, planejamento, gestão e por aí vai. Então, no final, a ideia é que vocês tenham um conhecimento básico aí do que é a administração dentro da agroindústria. E essa é a minha expectativa, que vocês possam estar aprendendo os principais conceitos básicos e levando isso para o negócio de vocês, seja como funcionários, seja como empreendedores. Então, tudo isso é o meu principal intuito. As nossas referências básicas são administração rural nível de fazendeiro, né, são os livros que dentro desse plano de ensino são sugeridos, esses livros básicos, para mudar eles,
exige um conselho, né, uma reunião dos docentes da área para definirem as mudanças que serão necessárias. Os complementares e a bibliografia sugerida geralmente fica com o professor, né? Então, eu acabo... fiz algumas considerações nesses 3 livros aqui de sugestão, liderando mudanças. As mudanças, elas sempre vão acontecer. Se existe algo na vida que nós sabemos que vai acontecer, são mudanças. O corpo de vocês na adolescência e na idade adulta já representa isso. O próprio universo, que até então pensávamos que ele era estático, ele já está em constante mudança, né? Ele está se expandindo. Então, nada nessa Terra é estático. Até mesmo quando você senta em uma cadeira, você não está necessariamente sentando na cadeira. Os átomos que existem entre a cadeira e o seu corpo que estão, através das forças magnéticas, repelindo. Então, até os átomos, eles estão em movimento. Tudo está em movimento nessa vida. Bem, esse livro, o estilo Jack Welch, de liderança, é fantástico. É um cara que ele passou por várias mudanças, né, transformou a General Electric, uma das maiores empresas do mundo. Então, ele praticamente pegou um negócio, expandiu. É um livro muito bacana sobre essa questão de como montar um negócio, de como ser líder. Porque um negócio, se vocês um dia chegarem a ser empreendedores, o negócio ele não anda sozinho. Ele precisa de pessoas. E a administração, ela traz isso, né? Traz formas e mecanismos para que você consiga liderar essas pessoas. E temos aí o manual do Sebrae do empreendedorismo. Então, lá vai constar todas as dúvidas, vão constar problemas que o empreendedorismo brasileiro enfrenta, e é uma forma de você crescer, de você montar seu negócio, poder avançar. Bem, pessoal, alguma dúvida aí sobre o nosso plano, sobre a proposta da disciplina? Se vocês quiserem comentar, falar alguma coisa aí. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Joyce. Os outros cursos técnicos também têm essa matéria? Olha, por incrível que pareça, creio que não. Porque como eu só estou ministrando aqui para alimentos, eu acho que os demais não têm. Acho que seria importante se todos tivessem, porque dentro de agropecuária e informática também pode querer ser um líder, né? Sim, e o Brasil precisa disso, né? Olha, é o que eu estou te falando, eu fiz um curso técnico de ciência da computação e uma disciplina que foi introdução à administração, que é similar ao que eu estou ofertando para vocês, mudou minha visão de mundo. Eu quero estudar isso, eu gosto disso. E como eu tinha um crédito educativo, né, e na época, se eu mudasse de curso, eu perderia esse crédito. Então, por isso que eu permaneci no curso de ciência da computação. Na época não tinha a quantidade de cursos e oportunidades que se tem hoje. E aí, eu acabei demorando 20 anos para voltar a realizar o meu sonho de fazer o que eu gosto. Então, assim, eu no doutorado, eu entrei com uma proposta de pesquisa, e no meio da pesquisa eu vi que aquilo não era o que eu queria estudar pessoas, eu gosto muito de estudar pessoas, que já vem uma ala da psicologia, né? Só que o psicólogo aqui no Brasil ele é muito subaproveitado. O psicólogo ele se resume a quê? Trabalhar em clínicas, ajudar pessoas a se encontrarem, a resolverem problemas. Nos Estados Unidos, os melhores administradores, por incrível que pareça, são psicólogos. Tanto que tem uma linha, hoje, que os grandes líderes das igrejas, grandes pastores, olha só, não sou contra a religião, tá? Eu acho ela extremamente necessária. Mas os grandes líderes religiosos, eles não estão mais fazendo... como é que é o nome do curso que eles fazem? Meu Deus, para ser pastor, me fugiu aqui da mente. Depois uma coisa que eu até comentar com vocês, teologia. Depois que eu tive Covid ano passado, eu acabei pegando 2 vezes, uma das sequelas do Covid foi exatamente confusão mental. Então eu perdi algumas
alguns raciocínios e às vezes foge alguma palavra, coisa que eu não sentia até então. Então, uma das sequelas do Covid foi causar essa confusão mental, mas eu venho me recuperando, eu me sinto melhor, mas no início foi terrível, a ponto de você estar no supermercado e você não saber para onde que você tem que ir. Coisa terrível, sequelas do Covid. Então, assim, eles não estão mais dando tanta ênfase à teologia, mas sim na psicologia. Eu conheci vários pastores que eram psicólogos, exatamente porque a psicologia ela te dá esse embasamento de estudar pessoas. E grandes administradores lá nos Estados Unidos, ou países que acreditam muito na psicologia, trazem esses administradores com cunho da psicologia. Por quê? Porque o maior problema que toda organização enfrenta são pessoas. Processo você consegue construir, operar a máquina você consegue construir, desenvolver, claro, e pessoas. Colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Estimular essas pessoas a produzirem, a se doarem mais para a organização, né? Criar o que nós chamamos de propósito. Então, tudo isso vem da psicologia. A administração, nós estudamos um pouco da psicologia, principalmente na área de gestão de pessoas. Então, no doutorado, eu tive até alguns embates com o meu orientador, né, que eu estava estudando a parte de aviação, aeroportuária, esse contexto é algo que não me chamava atenção. E aí eu fui de encontro a um outro orientador, que é o Limonge, que é estudante de marketing. E hoje eu estou estudando influenciadores digitais. O que os influenciadores digitais fazem em relação à mudança de comportamento de consumo. Então, por exemplo, assim, você segue algum influenciador digital e o que esse influenciador digital já conseguiu mudar em seu comportamento, em fazer você tomar algumas escolhas, comprar determinados produtos e por aí vai. E é por isso que eles ganham dinheiro. Porque tudo, pessoal, que envolve dinheiro está realmente associado à década de 90, a grande mudança aconteceu em meados da década de 90 com a inserção da internet. Mas foi a partir realmente da inserção das redes sociais, porque elas sempre existiram. Você e seus amigos, antes da internet, é bem que vocês já nasceram no ambiente de internet, né? É até difícil de ter contexto. Mas até a fake news nós já tínhamos na época. O que era fake news? Se eu deixar chinelo virado, minha mãe vai morrer. Se eu pular, fulano não vai crescer. Então nós já tínhamos essa questão de fake news. Mas a nossa época. Hã? Eu desviro o chinelo. Pois é, são crendices populares, né? Então nós tínhamos essas fake news, que realmente depois descobrimos que não tem nada a ver. Inclusive eu estava conversando com uma colega minha até hoje, ela assim, uma vez eu deixei a chinelo virada, ela, não, tem que desvirar a chinelo, porque senão sua mãe vai morrer e tal. Isso é uma pessoa de 30 anos, né? Então, assim, a gente ver como que essas fake news se propagam, né? Isso não era para ter morrido muita gente, né? Nossa, deixar a chinelo virada a pessoa morrer, mas tudo bem. Então, assim, essa questão de engajamento, de você seguir um influenciador e tal, então o influenciador, ele ganha dinheiro exatamente por isso. Quando alguém no YouTube, ele tem lá tantos seguidores, as pessoas visualizam aquele vídeo, pode ter certeza que naquele vídeo ele faz alguma propaganda. Então, aquela opinião daquele influenciador, eu dou credibilidade àquilo. Então, acabo, nossa, eu vou comprar aquele trem porque fulano disse que é assim. Então, isso é fantástico, isso democratizou a questão da publicidade, porque na minha época, se eu quisesse promover um produto, eu iria onde? Na Rede Globo, eu iria nas televisões, nos meios de comunicação da época e fazia propaganda. Aí fazia propaganda lá do meu produto, e aí eu conseguia vender. Colocava lá um ator, uma atriz, então era assim que funcionava a televisão. E vocês hoje? A maioria de vocês não assiste televisão, não assiste jornal. Vocês são uma geração que nós chamamos de on demand, ou seja, sob demanda. Então você assiste o filme na hora que você quiser, você vê o vídeo na hora que você quiser. Então a notícia, você olha a notícia na hora que você quiser. Então não precisa esperar o Jornal Nacional, Fantástico, para ver a notícia. Eu vejo a notícia na hora que eu quero, nos meus canais. Então,
Isso vem mudar drasticamente o contexto do marketing. Porque o marketing, ele serve para quê? Serve para nós estudarmos como alcançar mercados. E o mercado é o quê? Vender produtos e serviços. Então, youtubers, esse pessoal, os influenciadores, eles ganham dinheiro porque eles estão influenciando vocês a adquirirem produtos. Essa é a chave. Então, a minha pesquisa está indo para esse lado. Bem, pessoal, acho que nosso tempo aí já está se exaurindo, acabando, né? Então, assim, vamos ficar hoje realmente com o plano de ensino e nas demais aulas nós vamos contextualizar mais um pouquinho aí a questão da administração. Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento, sugestão? Ricardo, eu de novo. Pode falar, Lucas. Você acharia importante ter essa matéria para todos os cursos ou não? Ô, Lucas, eu acho que a administração é a chave para muitos dos problemas que nós temos, né? Como eu mencionei para você, o que Drucker, né, comentou, até eu comentei aqui na aula, o que ele fala, que a diferença entre um país desenvolvido ou não é a administração dele. Então, acho que, sendo administrador, você passa a ter uma visão holística sobre o negócio, não a parte só técnica. É bacana, é ótimo, você precisa disso, ser técnico, aprender a fazer as coisas, né, realizar aqueles procedimentos, mas olhar também numa questão administrativa. Olha, o problema do Brasil é tão sério em relação à administração que nós somos aí um dos maiores produtores de soja do mundo e nós importamos produtos de soja. Nós produzimos elementos que são responsáveis pela siderurgia, o ferro da Vale, né, o carvão, e nós importamos o que? O aço. Então, o grande problema nosso é que nós produzimos commodities. O que são commodities? São produtos comuns que não têm nenhum valor agregado. Vamos pegar a cadeia produtiva da soja. O cara produz a soja, leva ela até o porto lá de Paranaguá e ele vai para a China. Beleza? Olha só, quantas pessoas... Quem está ganhando dinheiro nessa cadeia produtiva? O que é uma cadeia produtiva? É pegar o produto até chegar no consumidor. Então, o produto que nós comercializamos é a soja. Então, quem vai ganhar dinheiro ali? O produtor, que tem uma fazenda enorme, com apenas 5 funcionários, né? Porque hoje, graças à mecanização, você não precisa de ter uma quantidade de funcionários igual na época do meu avô. Qualquer fazendinha de 50 hectares tinha que ter lá 30 funcionários. Então, assim, as máquinas produzem muito. Em um futuro não tão distante, já tem máquinas que vão trabalhar 24 horas por dia, sem precisar de um tratorista, tudo via GPS, o cara só monitora ali na cabine, na fazenda dele ali, via computador, como é que está acontecendo. Então, tudo mecanizado, tudo automatizado. Aí essa soja é colocada no caminhão, né, e vai ser transportada. Então, são poucas pessoas que lucram em cima daquilo. Agora, se você tem uma agroindústria e você vende já o produto finalizado, por exemplo, vamos pegar até no caso do leite, né, de soja, da carne de soja. Olha só, quantas pessoas estariam envolvidas nesse processo? É igual nós pegarmos, por exemplo, a linguiça. Se eu fosse exportar o suíno, eu só tinha uma abatadora e já exportava o suíno. Agora não, eu vou pegar o suíno, eu vou tirar algumas partes dele, eu vou fazer o processamento, fazer a linguiça, fazer a mortandela e vou vender o produto agregado, que além de ter um valor muito maior por quilo, o que é mais caro? 1 quilo de salame ou 1 quilo de porco, por exemplo, de suíno, da carne? Lógico que é do salame. Então, assim, eu vou ter várias pessoas trabalhando, vou gerar emprego, eu vou gerar mais impostos. Então, o Brasil falta muito dessa questão de administração, não só na área de alimentos, mas em praticamente tudo. Olha lá os indianos, são os maiores produtores de software do mundo. Então, o Brasil daria para estar produzindo isso também, que o software para produzir é uma das coisas mais baratas de recursos que você tem que dar para a pessoa, só o computador. E hoje, por exemplo, você usa o Google Colab, você com notebook aí de 2010, 2005, você produz. Basta você conseguir abrir um browser, você acessa o Colab, todo o processamento do software é feito na nuvem, é feito remotamente. Então, hoje,
os custos para você implantar uma empresa de informática é muito baixo. Ainda mais agora com essa questão da pandemia, que as pessoas utilizam o Meet, utilizam outras formas de reunião, de encontro, você não precisa nem de ter uma empresa física, praticamente. Ricardo, Você contrata as pessoas de forma remota, sim. então, de forma resumida, você acha que essa matéria do curso, Fundamentos de Administração Agroindustrial, tinha que ter para os 3 cursos? Eu creio que sim. Na minha concepção, a administração é a chave. Então tá bom, obrigado. Respondeu a minha pergunta. Eu falo muito, né? Acho que nós administradores, nem administradores não, professores, nós acabamos empolgando com as perguntas e às vezes Não, extrapolamos. você fala só um pouquinho, foi pouquinho. Então tá bom. Gente, olha, fiquem com Deus então. Um beijão no coração de vocês, tá? Na nossa próxima aula, então, nós vamos discutir mais um pouco e apresentar alguns conceitos-chave, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Eu já vou estar publicando assim que o Meeting me retornar que o vídeo já foi gravado, beleza? Ricardo, essa aula não vai ter tarefa não, né? Não. As tarefas eu nunca faço em aula, tá bom? Qual que é o procedimento que eu faço? Eu dou a disciplina, eu explico, aí falo, gente, eu vou postar uma atividade, essa atividade vai ter esse contexto. Aí eu apresento lá no PDF bonitinho para vocês, e aí posto na plataforma. Aí dou um prazo, e aí vocês vão desenvolvendo. Qualquer dúvida no decorrer da semana, do dia, vocês vão mandando mensagem para mim. Geralmente são poucas dúvidas, né? Porque eu gosto de clarificar bem o que é para ser feito. Pode falar, Eduardo. A primeira tarefa podia ser sobre o filme, né? Assim. Pai, eu posso fazer uma atividade... Não, faz não, não. Eu sei que vocês estão meio atarefados, né? Mas vamos fazer o seguinte, no decorrer da disciplina, eu peço para vocês assistirem o filme e colocar as principais considerações dentro de uma proposta didática, né? Tipo assim, o que você achou relevante dentro da temática que nós abordamos, né? Então, coloque as suas considerações, porque é bacana, pessoal, a gente assistir isso, porque muda, né? Empreendedores o Brasil precisa. Eu vou falar uma coisa para vocês, tem muita gente ganhando dinheiro por ser empreendedor. E às vezes as pessoas acham que ser empreendedor não precisa estudar, né? Que é só montar um negócio ali, não precisa estudar, isso e aquilo. Gente, precisa estudar, precisa saber a técnica, precisa saber o porquê das coisas, então precisa crescer, né? E, bem, no caso do amigo meu, é interessante ele ter construído uma franquia. Aqueles que quiserem sair, tá, pessoal, que eu já finalizei, até só terminando isso aqui, mas qual que é a ideia dele contratar uma franquia ou ele montar um negócio? Porque a franquia, ela vai te dar o quê? 2 coisas chaves para qualquer negócio. Ela vai te dar a marca, né? Com essa marca aí as pessoas sabem que aquele produto, independente se você comer aí em Morrinhos, ou em Goiânia, ou em São Paulo, ou no Japão, vai ter o mesmo sabor, o mesmo padrão de qualidade. Então, isso é o quê? A administração. Né? A administração é que permite com que você, ao comer um McDonald's numa cidade X, na cidade Y vai ser o mesmo produto. Então, isso é a administração. Então, quando você compra uma franquia, você está comprando a marca e como administrar o seu negócio. Por isso que o meu amigo Fabiano, ele está lá agora, tranquilo, numa rede, enquanto as lojas deles da Subway estão trabalhando para ele. Se não for o modelo de negócio que tem administração, isso os americanos são ótimos em fazer, ele não teria essa tranquilidade. Ele estaria lá em uma loja só, preocupado com o pessoal roubando ele, preocupado como que vai atender. Então, essa preocupação toda é porque falta administração. E a maioria dos donos de negócios, eles não têm conhecimento de administração. Então, os que compram franquia se dão bem porque ele vai pegar a administração. Mas se você souber a administração, você consegue fazer o que uma franquia faz. É organizar processo. Então, você pode montar uma hamburgueria aí com um nome qualquer e você vai montar ela nos mesmos moldes que uma Subway da vida. Então, isso tudo,
a administração permite. Tá bom? Lógico, no nosso curso não vamos ver tudo isso, porque a administração é um curso de 4 anos. Mas é interessante mostrar para vocês que existe algo interessante a ser estudado, a ser construído, a ser engajado. Eu, por exemplo, hoje eu estou fazendo a função que uma professora fez para mim em 97, que na disciplina Introdução à Administração ela me instigou isso. Ela me fez apaixonar e verificar que a administração é algo bacana para alinhar técnica e gestão. Então, técnica e gestão é tudo. E se você, porque muitas das vezes nós, como empreendedores, temos medo. Eu vou ser empreendedor, eu vou ter que trabalhar 12 horas por dia, eu não vou ter final de semana, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Então, é tantos empecilhos que tem porque falta administração. Olha só, o Fabiano está lá. Se eu ligar para ele, Fabiano, você está em alguma das lojas suas da Subway? Não, estou aqui de bicicleta. Não, estou aqui na minha chácara. Não, estou aqui no meu apartamento. Estou aqui no mercado, estou aqui em tal lugar. Aí você pergunta para um funcionário, por exemplo, da Subway de Morrinhos, se o dono está lá todo dia. Quando você vai no McDonald's em Goiânia, quando você vai em alguma dessas fast food aí, pergunta, o dono está aí? Não, tá não. Aí você vai no supermercado da sua esquina, cadê o dono? Tá ali. Você vai na borracharia, cadê o dono? Tá aqui, ou então foi ali comprar, resolver um problema. É sempre isso que a gente escuta. E a diferença entre um Subway e uma empresa normal aí da cidade é o quê? Administração. Então, gente, administração é algo muito importante, tá bom? Por exemplo, professor, Pode falar. igual o senhor citou sobre o McDonald's, eu estava lendo um livro, eu estou até relendo ele, eles falam sobre negócios, ações e investimentos, é sobre pai rico e pai pobre. É a diferença de duas pessoas, mas que uma sabe investir melhor e a outra não. Igual no livro citou o exemplo do dono do McDonald's. Ele estava sentado com os amigos e aí ele perguntou para os amigos dele em qual área ele atuava. Eles falou que foi no ramo do hambúrguer, então ele riu. Aí ele explicou que ele não atua, ele atua praticamente nesse ramo, mas o que dá mesmo dinheiro para ele são os imóveis, pois e a McDonald's em vários lugares, e tem cidades que há mais um de um McDonald's. Então, o negócio dele é ter vários imóveis em vários lugares. Igual ele, nesse livro também explica o exemplo de negócio e profissão. A profissão é um lugar que você vai precisar estar presente. Agora, o negócio, você não precisa estar presente de corpo e alma naquilo. Você vão ter pessoas trabalhando para você nesse momento. Aí é a parte que ele fala sobre como investir e em ações e o que investir. Esse livro é fantástico, é um livro que eu aconselho também. E é realmente isso. A diferença entre empresas e negócios é isso que você retratou muito bem, que é exposto no livro. Porque quando você tem um Subway, você tem um negócio, você não tem uma empresa. Assim, na parte de distinção que ele faz. Então, assim, identificar onde que você vai ganhar dinheiro é o pulo do gato. Nesse filme, você vai entender por que a questão do aluguel, para eles, era o que dava mais lucro para o McDonald's naquela época. No filme é totalmente explícito isso. É tanto que a McDonald's é a maior empresa de aluguel do planeta. Então, para você ter uma ideia. E outra coisa, a McDonald's, para você repara uma coisa da McDonald's. Ela nunca é uma lojinha pequena, ela sempre tem um espaço muito grande, e a concessão que eles fazem é de terreno. Como é que funciona assim? Deixa eu te explicar. Por exemplo, tem um terreno aí em Morrinhos, que o cara tem um terreno, mas não tem uma edificação. Então, a McDonald's, através de um parceiro, vai fazer um contrato de 10, eu acho que é 30 anos o contrato. Então, ela vai construir a edificação. E ela vai cobrar um aluguel para o proprietário. Aí, o que acontece? O dono do terreno, ele pode chegar um momento e não querer mais essa parceria. O que a McDonald's faz? Derruba tudo. Então, o cara não vai querer isso. O cara tem um terreno, então ele está ganhando dinheiro com aluguel. Entendeu?
Então, a McDonald's, ela ganha mais dinheiro no aluguel do que com o hambúrguer em si. Aí, o que ela faz? O hambúrguer, ela deixa para quem ganhar esse dinheiro? O proprietário. Porque aí fica todo mundo feliz. O cara que tem um terreno, ele está ganhando um aluguel, né? O McDonald's. Porque olha só, pessoal, o terreno, muitas das vezes, o preço dele é muito menor do que um imóvel construído, um imóvel grande. Então, pensa só, o McDonald's, ele vai satisfazer duas pessoas. Uma que é o cara que adquiriu o negócio, né, que vende os hambúrguer lá, que preocupa com a qualidade, isso e aquilo. Ele não tem poder nenhum, porque a McDonald's, se quiser descartar ele, descarta. Entendeu? Então, ele fica com medo, ele tenta seguir os padrões de qualidade, porque ele não quer perder uma boca dessa, que ele vai ganhar aí 60 mil por mês, em média, o que o McDonald's dá. O cara do aluguel está ganhando uma grana também, não sei se é 15 mil por mês, ou seja, ele só tinha um terreno. Está ganhando 15 pau por mês, sem fazer nada. E o McDonald's está ganhando em cima disso, porque construiu o imóvel, gastou o que no imóvel? 200 mil. Vamos supor, gastei 200 mil para construir o McDonald's, certo? O terreno, eu não precisei pagar o terreno, eu só precisei construir. Então, eu alugo esse terreno para o cara que está montando o negócio, e aí, com isso, eu pago o dono do terreno. Então, assim, o negócio do McDonald's é fantástico, porque ele quase não investe. Né? E se o cara não seguir os padrões de qualidade, ele é descartado do negócio. Então, bacana. Nesse filme, retrata isso também, fome de poder. Tá bom? Tá bom. Tá Então, bom. beleza, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Se cuidem. Beijão no coração de vocês. E até a nossa próxima aula. Tá bom? Fiquem com Tchau, Deus. professor. Obrigado pela participação. Muito obrigado mesmo. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau. professor.